Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, com o nosso primeiro vídeo de Black Clover no ano, a gente vai falar sobre um novo poder de Asta que já tinha sido revelado no mangá. Há um certo tempo a gente já tinha pensado na possibilidade dele existir e com a confirmação isso abre muitas novas possibilidades. Asta alcança novas transformações através das suas espadas, e a gente vai falar sobre as novas espadas do Asta nesse vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover o Asta utiliza de espadas pra utilizar a anti-magia. Pelo menos ele faz isso enquanto ele não tá utilizando a forma de união. Afinal, ele utiliza da espada de anti-magia como um catalisador pra fluir o poder do Lieb, a anti-magia. Na forma de união, o Asta consegue emanar anti-magia por conta própria. Então, em teoria, ele não precisaria da espada, mas o que a gente tá falando nesse vídeo de hoje é sobre as espadas. Então, qual é o poder do Asta agora que a gente descobriu que cada espada de anti-magia consegue prover para o garoto da anti-magia uma nova transformação diferente, uma transformação focada no poder de cada espada. Desde que o Asta apresentou essa forma de união, a primeira forma ainda no reino de Clover, para vencer o Lorde Demônio da Magia, a gente havia comentado sobre essa possibilidade, afinal vimos que o Knight tinha mais de uma transformação, mais de uma forma, porém ele tinha vários demônios, e dessa forma, o Asta poderia ter apenas uma. Porém, como vimos que cada espada de anti-magia dava ao garoto da anti-magia um estilo de luta diferente, então faria muito sentido ele ter várias transformações. E agora, na batalha contra Lúcero, a gente viu que isso realmente aconteceu. A gente teve toda essa confirmação quando Asta utilizou a antiga katana do Capitão Yami, que se tornou uma espada de anti-magia, pra assim utilizar a transformação de anti-magia e mostrou pra gente uma nova forma. Então a gente também sabe que o Asta ele pode alcançar ainda mais transformações a partir de agora. Afinal, há algum tempo a gente já tava se perguntando, agora que o Asta tem a magia de união, como o garoto da anti-magia poderia ser parado? Como ele poderia enfrentar novos adversários? O Asta estava a nível de ser considerado invencível, ele tinha realmente muito poder. Ele continua tendo esse grande poder, porém agora o autor de Black Clover já mostrou pra gente como o Asta pode ser vencido. Existem poderes que conseguem passar pela anti-magia, desde que o usuário desse poder tenha muita mana. Tenha mana o suficiente pra basicamente não se importar de ter o seu poder mágico absorvido. Além disso, faria muito sentido que ele também tenha muita força física pra conseguir lidar com os golpes do Asta. Vimos então o Lúcero fazendo isso com facilidade, parando os ataques de Asta bem facilmente, porque ele tinha muita força física, mais força física que o garoto da anti-magia, muito mais na verdade, e também ele tinha uma mana praticamente invencível. Dessa forma, a anti-magia não servia de nada contra ele. Então a gente já sabe que inimigos com esse nível de poder basicamente conseguem lidar com a transformação do Asta mesmo na forma de união. Porém a gente sabe que é muito difícil surgir um adversário nesse nível. É muito difícil alguém ter realmente nível de poder o suficiente para conseguir enfrentar o Asta. E então surge uma nova possibilidade. Alguns usuários de poder mágico que não derivam de mana. Essa seria uma segunda chance de conseguir enfrentar o Asta. Mas agora a gente vai falar diretamente sobre seus novos poderes, sobre suas novas transformações. Afinal, a gente sabe que o Asta consegue um novo poder mágico, ou um novo modo de usar o seu poder mágico, através de cada uma de suas espadas de anti-magia. E também sabemos que a partir de agora, ele já está a nível de conseguir criar a espada que ele quiser. Anteriormente, as espadas de anti-magia, como sabemos, eram apenas espadas que foram criadas com a magia original do Grimório do Trevo de 4 folhas que pertencia a Lich e veio a se converter no Grimório do Trevo de 5 folhas que pertence a Asta e a Lieb, o famoso Grimório de anti-magia. Então, depois de muito tempo, a gente já imaginando que talvez existisse a possibilidade do Asta conseguir fazer isso com outras espadas, ele mostrou que realmente é capaz, fazendo isso com a katana do Capitão Yami. O seu capitão jogou a katana pra ele para que ele pudesse utilizar um grande golpe de anti-magia no Lúcero. E isso foi possível apenas por causa do braço demoníaco do Asta. Aquele braço deu pra ele a anti-magia. A partir daquele braço, ele conseguia emanar a anti-magia como ele desejava, e dessa forma, ele conseguiu utilizar uma katana como catalisador de anti-magia, e assim a katana se tornou uma lâmina de anti-magia. Possivelmente anteriormente o Asta não conseguia fazer isso, justamente porque antes ele utilizava as espadas pra conseguir utilizar a anti-magia. Agora ele tem o braço demoníaco, na verdade ele tem um acordo de amizade, então ele não precisa mais emprestar o seu poder do Lieb. O poder pertence aos dois, e dessa forma qualquer lâmina que ele venha a utilizar, ele poderia simplesmente transformar numa nova espada de anti-magia, conseguindo assim um novo poder completamente diferente. Eu acredito que pelo estilo de confronto do Asta, ele vai se manter sim na maior parte do tempo com espadas, utilizando lâminas para atacar os seus adversários. Porém, mesmo entre as espadas existem muitas opções de poderes que ele pode apresentar. Afinal, o Asta utiliza uma espada para cada tipo de combate, então ainda tem outras novas espadas que ele pode explorar, como por exemplo, um sabre ou uma espada mais longa de 2 mãos, uma espada que o Asta precisaria de suas 2 mãos para conseguir movimentar os seus ataques, mas conseguiria um
ataque maior a um curto longo alcance, um alcance médio, e também conseguiria arremessar mais quantidades de anti-magia. Existem muitas opções mesmo entre as espadas, a gente também pode pensar em pequenas katanas, pequenas espadas que ele pode utilizar para ataques rápidos a curta distância e também para ataques mais silenciosos, porém existem infinitas opções que ele pode vir a utilizar. Afinal, o Yuno, a gente viu, por exemplo, que ele utilizava sim uma espada, a espada de Sephiroth, mas também vimos ele utilizando uma alabarda e até mesmo no fim de tudo, ele utilizou um arco e flecha. Então sim, o Asta pode não se limitar apenas às espadas, podemos ver ele utilizando talvez até mesmo estrelas ninjas, afinal a anti-magia é um poder que pode ser arremessado e faria muito sentido com que o Asta seja capaz de criar projéteis de anti-magia, não precisando de algo físico para os lançar. Talvez fosse necessária apenas uma pequena shuriken para moldar a anti-magia e depois disso ele poderia lançar à vontade. Essa seria uma boa opção para múltiplos ataques contra múltiplos inimigos sem que ele precisasse limitar o seu combate para apenas um de cada vez ou ficar dependendo dos slash de anti-magia sempre, afinal ele estaria limitado a apenas 3 inimigos por vez, talvez um pouco mais do que isso. Dessa forma então, o Asta não teria muitos limites para conseguir utilizar ataques em vários inimigos em diferentes posições em apenas um único momento. Também existe a possibilidade do Asta vir a utilizar um escudo, principalmente caso realmente aconteça um arco, uma série de eventos onde o Capitão Yami nasceu na terra natal do Capitão Yami. Afinal, a gente sabe que os magos daquele lugar utilizavam katanas. Foi ali que o Capitão Yami aprendeu seu estilo de combate. Então faria muito sentido pro Asta utilizar um escudo, até porque vimos que o Knight utilizou um também. O Knight tem uma forma que é quase imparável, um escudo capaz de lidar com poderes mágicos gigantescos que ele conseguiu através de uma das suas formas de união. Ou seja, com o Asta tendo um escudo no seu grimório de anti-magia, podendo invocar, ele poderia até mesmo tornar aquele escudo gigantesco, assim como ele faz com a Black Divisor. Dessa forma, o Asta poderia ter muito mais poder defensivo, não só para o proteger, mas também para proteger vários dos seus companheiros. Afinal, em uma situação onde o Asta esteja com vários magos ao seu redor, ou pessoas que não tenham muito poder mágico, e ele precise proteger a todos de um ataque mágico de uma grande escala, ele poderia simplesmente utilizar o seu escudo de anti-magia para criar um escudo gigantesco e assim proteger todo mundo, porque a gente sabe que desde que a magia seja formada através de mana, ela simplesmente desaparecerá desde que entre em contato com a anti-magia, contato direto. Isso é o que acaba fazendo com que o Asta acabe não sendo imune aos poderes da magia gravitacional, afinal essa não é uma magia física, e isso acabou criando uma desvantagem para o garoto da anti-magia. Mesmo assim, um ataque de uma grande proporção, o Asta poderia proteger a todos, afinal a gente viu, por exemplo, na grande batalha do Rei Mago contra o Elfo Patri. A gente viu que naquela luta, enquanto o Patri fingia ser Lich, ele atacou todas as pessoas do reino de Clover para que o Julius precisasse os proteger e não conseguisse focar na sua própria batalha e dessa forma fosse derrotado. O Asta então, com um grande escudo, talvez até mesmo sendo capaz de replicar esse escudo em diferentes locais, ele seria capaz de salvar todo mundo sem precisar se desgastar muito, afinal ele não tem mana e a magia vai simplesmente se desfazer assim que entra em contato com a anti-magia. Ainda existiriam outras possibilidades, como a própria maçã, por exemplo, sim, não tô falando da fruta, ele poderia utilizar um grande martelo ou até mesmo um machado, sem contar com a opção da alabarda, tridente, bidente ou praticamente qualquer item que ele possa utilizar. Tudo pode se tornar uma espada de anti-magia e que criaria novas formas de luta pro Asta. Mas comenta aí embaixo como você imagina o garoto da anti-magia se fortalecendo ainda mais com o passar do tempo em Black Clover. Comenta aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!